Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira, feito em Libras. O câncer já é a primeira causa de morte em 10% dos municípios brasileiros. E em 17 anos, o número de mortes aumentou 90% no país. Os dados foram divulgados pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Há 5 anos, Dona Maria das Neves descobriu um nódulo na mama. Depois de passar por cirurgia, quimioterapia e radioterapia, hoje, com o câncer superado, ela sabe que a rapidez no atendimento foi fundamental para vencer a doença. Tem muitas pessoas que estão na fila de espera e não estão conseguindo, né? Então, naquela época foi rápido demais, que já são 5 anos, né? E hoje eu vejo que a dificuldade é muito grande para pessoas que querem fazer esse tratamento, principalmente pela primeira vez. Está complicado. O câncer já é a primeira causa de morte em 516 municípios brasileiros, quase 10% do total. A maioria está nas regiões Sul e Sudeste, com destaque para o Rio Grande do Sul, onde o câncer já é a principal causa de morte em 140 municípios. Em algumas regiões que você não tem a estrutura, pode ser que a gente tenha mortes que não estejam registradas porque não chegaram nem ao diagnóstico. A população está envelhecendo, mas também em relação aos hábitos alimentares, tabaco, álcool, sedentarismo, falta de exercício. Segundo o CFM, a necessidade de diagnósticos precoces encontra entraves no próprio sistema de saúde. Um paciente com os primeiros sintomas de câncer leva em média 6 meses para receber o diagnóstico e outros 2 meses para começar o tratamento. No caso de uma doença como câncer, esse tempo pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. É só chegar na porta de uma UPA e ver por que alguém procura UPA. Procura-se UPA, principalmente porque não tem acesso à atenção básica. Então, em vez de ficar se investindo em UPA, tem que acender em prevenção e atenção básica. Além da prevenção, Dona Maria aponta outro fator que ajuda a combater o câncer. Não foi fácil, mas eu aconselho, vai em frente, vai à luta, porque tem cura sim. O Ministério da Saúde afirmou que o tempo para realizar diagnóstico depende da organização e regulação dos serviços prestados nos estados e municípios. Passou a valer no início desse mês a Lei de Enfrentamento a Crimes Cibernéticos contra as Mulheres, que insulta o ódio ou desprezo à figura feminina. A pena para quem comete esse crime pode chegar até 2 anos de reclusão. Veja na reportagem de Lidiane Albim. O empoderamento feminino nunca esteve tanto em alta. A Mari e a Loli que o digam. Tem um canal no YouTube onde falam tudo o que pensam e como as mulheres devem agir na sociedade patriarcal. Mas tanta ousadia deixou alguns seguidores revoltados. 98% das nossas mensagens são positivas, são de mulheres que amam a gente, que acompanham o nosso trabalho, que se identificam e se inspiram nas ousadas. No entanto, ainda existe muita misoginia, machismo, sexismo, e a internet ela mostra, né, essas cabeças criminosas que ainda existem na nossa sociedade. Nos comentários, algumas mensagens incitam a violência e a coragem que sempre esteve no planejamento delas abriu espaço para o medo. Caramba, se eu sair na rua e esse cara me encontra na rua, o que ele faria comigo? Ele faria o que ele está dizendo aqui na mensagem? Poderia fazer, né? A gente sente um medo. Mas a gente sabe que a gente tem que encarar tudo isso. Ofensas desse tipo são uma das formas de misoginia, que é a repulsa, desprezo ou ódio contra a figura feminina. E não é de hoje que as mulheres vivenciam esse tipo de ataque. Mas quando chega ao mundo virtual, as consequências podem ser irreparáveis para elas. O mais assustador da misoginia nas redes sociais é que o alcance da exposição das vítimas é muito grande. E dependendo da estrutura psicológica delas, tem mulheres que
chegam a cometer suicídio. É que tirar a própria vida pode ser a chance de resgatar a dignidade que a internet não vai conseguir manter. A Jureuda também foi xingada nas redes sociais. Um homem que ela conhece de vista chamou a psicóloga de lixo humano. Uma pessoa se vê no direito de printar uma foto minha, postar na página dele com opiniões a meu respeito, ofensivas, degradantes, humilhantes. Ela diz que a misoginia tem raízes no machismo e no fato de algumas pessoas não entenderem que a rejeição faz parte da vida. As pessoas têm que aprender a saber que elas não podem ofender, agredir, humilhar ninguém. De acordo com o relatório das organizações Coding Rights e Internet Lab, cresceram muitos discursos de ódio de grupos conservadores. Os ataques são direcionados principalmente a mulheres ativistas e militantes de movimentos sociais. E já que a internet virou terra sem lei para alguns usuários, a Polícia Federal vai passar a investigar os crimes contra a dignidade da mulher. Antigamente a mulher precisava recorrer a um advogado para acionar o judiciário e hoje em dia essa titularidade também é do Ministério Público que pode oferecer essa denúncia. A Lei 13.642, também conhecida como Lola, passou a valer no início deste mês. Agora, os agentes passam a monitorar os ataques cibernéticos a mulheres. E quem sofre esse tipo de agressão deve denunciar. Ela pode ou procurar um advogado, ou procurar o próprio Ministério Público. Na Delegacia de Crimes Virtuais também ela pode procurar. A pena para quem comete este crime pode chegar até 2 anos de reclusão. Mas depende muito da relação que a vítima tem com o agressor e o material produzido contra ela. Agora, independente da punição, é preciso reforçar a educação desde cedo. A gente entende que a mulher que não conhece seus direitos, que a mulher que não tem autoestima, que não sabe dos seus valores, ela não consegue se sentir poderosa, né? E a gente está aqui para que ela consiga entender quem ela é, qual o seu valor. Quando você tem uma causa, quando você tem um propósito, nada te segura, né? Então eu acho que nós mulheres, a gente precisa se dar as mãos, porque juntas a gente é muito mais forte. A Delegacia de Crimes Virtuais de Belém fica na Rua Oliveira Belo, 807. O telefone para contato é 91 3222 7567. Você sabe o que é o cashback? São aplicativos que devolvem parte do dinheiro que você gastou na compra de determinados produtos. A ideia é fidelizar os clientes. O repórter Paulo Xavier explica pra gente um pouco mais dessa novidade. Trocar mercadorias por uma quantia de dinheiro é milenar. Agora, receber parte do dinheiro que você pagou por um produto é algo bem recente. Essa rede de supermercados fez parceria com uma plataforma que possibilita esse tipo de benefício para o cliente. Em vários produtos, o consumidor cadastrado fica sabendo o percentual de valor que voltará para a conta bancária. Tudo funciona sem burocracia. Essa tendência chama-se cashback, ou simplesmente dinheiro de volta, traduzido ao pé da letra. No aplicativo, tem lista de produtos com o bônus e o extrato detalhado dos retornos. Lucas é sócio de uma dessas ferramentas, que foi criada em 2011. Ele garante que não tem cilada. As empresas parceiras financiam o pagamento aos clientes como forma de investimento em fidelização. O dinheiro do cashback, ele não vem de aumento de preço, porque se fosse assim, seria uma fraude, né? O dinheiro do cashback, ele vem da verba de marketing das empresas. Então, ao invés da indústria, ou do supermercado, ou do e-commerce, gastar esse dinheiro investindo em TV, em propaganda de rádio, etc., ele usa esse dinheiro para fazer o cashback, isso é, para remunerar aquele consumidor que está optando por aquela marca ou aquela empresa. O economista explica que o sistema lembra os programas de milhagem que começaram com as companhias aéreas lá nos anos 80. Só que em vez de pontos, o consumidor tem a possibilidade de usar o dinheiro que ganhou com a compra imediatamente. Nós temos uma frase ali que os economistas repetem muito, que fala assim: as pessoas obedecem a incentivos. E isso que nós estamos vendo dentro do mercado é um incentivo para as pessoas consumirem mais e direcionar, às vezes, o consumo para aqueles produtos que têm mais bonificações. Se para o consumidor ter dinheiro de volta é bom, para o empresário o sistema também não deixa de ser vantajoso. O cashback funciona nessa empresa especializada em higienização de veículos há 3 meses. O cliente pode ter o retorno de 11% a 30% dos serviços, de acordo com o dia.
Por mais que nós da empresa perdemos um pouco no valor, mas a satisfação do cliente em primeiro lugar. Então o cashback é interessante. E você sabe o que é treinamento funcional? É uma modalidade esportiva que trabalha o peso do próprio corpo sem a necessidade de aparelhos. Caio começou a fazer aulas de treinamento funcional há 5 anos. Praticante de esportes, ele achava que a modalidade era mais leve, até descobrir que é o contrário. Aos poucos começou-se a desafiar com habilidades como capacidade cardiorrespiratória, tonificação. Então a gente começou a ficar super empolgado e frequentar mais as aulas. O treino usa movimentos que trabalham o peso do próprio corpo, sem a necessidade de aparelhos. Saltos, agachamentos e flexões são algumas das séries mais utilizadas. É um treino hoje utilizando só o peso do corpo, rápido. Então, em poucos minutos você acaba a atividade e que tem uma intensidade, uma elevação da frequência cardíaca um pouco mais alta. O treinamento funcional tem algumas vantagens em relação aos exercícios tradicionais. Uma delas é não precisar de equipamentos caros ou um espaço amplo. Além disso, o uso do peso do próprio corpo dificulta o aparecimento de lesões. A adaptação é fácil, tanto para alunos mais avançados quanto para os que têm alguma dificuldade. Apesar disso, o instrutor recomenda alguns cuidados na hora de se exercitar. Tem que fazer o exercício corretamente, a postura. É sempre ideal ter um espelho em casa para você conseguir se enxergar se você não tem uma consciência corporal tão apurada. E procura um profissional, ele vai te direcionar no movimento correto, fazer uma flexão, uma prancha, um agachamento, que é o maior medo das pessoas, de agachar, machucar o joelho. Então, com esse direcionamento de um profissional, eu digo que é 0 risco de lesão. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.